Nós voltamos para mais uma aula sobre a equação da reta tangente e nós vamos resolver um exercício que pede para determinar a equação da reta tangente à curva y igual a raiz de x no ponto cuja abscissa é igual a 2. Ou seja, nós devemos determinar a equação da reta no ponto onde o valor de x é igual a 2. Nós sabemos que a equação da reta tangente, então a equação da reta tangente é dada pela seguinte fórmula: y menos o y0 igual a m aplicada neste ponto, no ponto x0, se esse coeficiente angular depender também do y0, então ele também será aplicado no y0, vezes x menos x0. y0 e x0 são as coordenadas que já são dadas no próprio exercício. Então, aqui, quando nós dizemos que a equação da reta tangente à curva será no ponto cuja abscissa é igual a 2, então nós temos que este x0 será igual a 2. Como foi dado apenas o x0, nós podemos obter o y0. Então, se x0 é igual a 2, então y0 será igual à raiz de x0, ou seja, y0 será igual à raiz de 2. Então, aqui nós já temos este ponto, que é a coordenada y do ponto, e o x0, que é a coordenada x do ponto. A equação da reta tangente, ela será expressada em função do y em função do x. E nós teremos, então, que substituir o valor de x0, que já foi dado no exercício. O y0 foi obtido a partir do x0, bastando substituir na equação da curva. Então, o que nós deveremos calcular é o coeficiente angular da reta tangente, que é dado pela letra M, que nós sabemos de uma aula anterior que este coeficiente angular é dado pelo limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX, quando ΔX estiver tendendo a zero. Então, dada a função, aqui o y é a imagem da função pelo ponto x, nós podemos obter f de x1 mais ΔX e f de x1. Então, aqui, quando nós calculamos f de x1, nós vamos obter raiz de x1. Basta nós substituirmos o x por x1, então ficará raiz de x1. De igual modo, nós teremos que f de x1 mais ΔX será igual a raiz, então aqui nós estamos substituindo este x por x1 mais ΔX. Então aqui nós teremos raiz de x1 mais ΔX. Substituindo nesta equação, nós teremos então o limite, quando o ΔX estiver tendendo a zero, do seguinte quociente: f de x1 mais ΔX será igual a raiz de x1 mais ΔX menos f de x1, que é igual a raiz de x1, sobre o ΔX. Nós temos aqui um limite com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Quando nós calculamos este limite com ΔX tendendo a zero, nós vamos obter aqui raiz de x1 menos raiz de x1, que é zero, sobre o limite de ΔX quando ΔX estiver tendendo a zero, que também será igual a zero. Logo, nós temos, então, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 com raiz quadrada.
Nós sabemos de aulas anteriores que para resolver estes limites com indeterminação do tipo 0 sobre 0 com raiz quadrada, nós vamos usar a racionalização. Então, aqui, como a raiz está aparecendo no numerador, nós vamos racionalizar este numerador. Ou seja, nós vamos multiplicar e dividir pelo conjugado do numerador, que será igual a raiz de x1 mais ΔX. Este sinal aqui nós invertemos, então, se é menos, ficará mais raiz de x1 sobre raiz de x1 mais ΔX mais raiz de x1. Então, se nós multiplicamos, nós devemos também dividir, porque se isto é feito, seria o mesmo que nós multiplicarmos por 1 e a função continuará sendo a mesma. Só que quando isto é feito, ou seja, quando nós aplicamos a racionalização, é possível desaparecer com a indeterminação no cálculo do limite. Né? Veja bem, quando nós fizermos aqui esta multiplicação, nós vamos obter limite quando ΔX está tendendo a 0. Aqui nós aplicamos a propriedade de distributiva, esta vezes esta ficará como sendo raiz de x1 mais ΔX ao quadrado. Este termo vezes este ficará mais raiz de x1 vezes raiz de x1 mais ΔX. Então, é o produto deste com este, a ordem não importa. Aqui será o produto de menos raiz de x1 vezes raiz de x1 mais ΔX. Então, nós teremos menos com mais menos, raiz de x1 vezes raiz de x1 mais ΔX. Por último, nós multiplicamos este por este, de modo que nós temos menos com mais menos, raiz de x1 ao quadrado. E aqui nós vamos repetir, então fica ΔX vezes raiz de x1 mais ΔX mais raiz de x1. Agora observe, nós podemos simplificar este termo com este termo. Raiz deste valor ao quadrado, nós também simplificamos, né? A raiz com o expoente 2 e aqui também a raiz com o expoente 2. De tal modo que nós chegamos no seguinte limite. Então, nós teremos aqui limite, quando ΔX está tendendo a 0, de x1 mais ΔX menos x1 sobre ΔX que multiplica raiz de x1 mais ΔX mais raiz de x1. Esse x1 com menos x1 nós podemos simplificar. Então, nós vamos obter limite e ainda mais. Então, aqui no numerador sobrou apenas o raiz de x. Raiz de x não, perdão, aqui nós temos ΔX, né? Sobrou apenas o ΔX. Aqui no denominador também o ΔX. Então, nós temos que uma coisa dividida por ela mesma será igual a 1. Né? Então, quando nós simplificamos estes dois valores aqui, nós teremos como resultado 1. Então, ficará limite quando ΔX está tendendo a 0, da função 1 sobre esta soma. Então, sobre x1 mais ΔX mais raiz de x1. Aqui, neste passo aqui, nós já vamos substituir o x1. Então, nós temos aqui que o x1, né, que eu chamei de x0, e poderia ter chamado de x com qualquer índice aqui,
Então, nós temos que esse x1 é igual a 2. Então, aqui ficará limite de 1. Eu já vou aplicar a propriedade do limite do quociente. Então, nós temos que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, isso aqui ficará limite de 1 sobre limite da raiz, x1, que é igual a 2, mais ΔX. Aqui é o limite da soma, então ficará mais o limite de raiz de 2. De tal modo que nós teremos, então, limite de 1, limite de constante é a própria constante. Aqui nós podemos passar este limite para dentro da raiz, porque se tratando de uma raiz quadrada, a única condição que deva ser satisfeita é que quando nós passamos o limite para dentro da raiz, este número, ou seja, o limite de 2 mais ΔX, terá que ser positivo. Aqui no caso, estritamente positivo, porque está no denominador da função. E ele será estritamente positivo, porque quando nós passarmos o limite para dentro da raiz, ficará limite de 2 mais ΔX. Com ΔX tendendo a zero, ficará simplesmente limite de 2. E nós sabemos que limite de constante é a própria constante, de onde nós vamos obter, então, raiz de 2. Da mesma forma, nós temos aqui que o limite de raiz de 2, quando o ΔX está tendendo a zero, raiz de 2 será uma constante, e limite de constante é a própria constante. Então, aqui nós obtivemos que o coeficiente angular da reta tangente a esta curva no ponto cuja abscissa é igual a 2 será igual a 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2 será 2 raiz de 2. Logo, substituindo na equação da reta tangente, nós vamos obter que a equação da reta tangente será dada por y menos y0, que é igual a raiz de 2, porque o x0 é igual a 2. Então, ficará aqui y menos raiz de 2, igual ao coeficiente angular substituído no ponto, que no caso aqui ficou apenas em relação ao x0, e nós obtivemos que o coeficiente angular é 1 sobre 2 raiz de 2. Então, aqui será igual a 1 sobre 2 raiz de 2, vezes x menos x0, ou seja, x menos 2. E essa, então, será a equação da reta tangente a esta curva no ponto cuja abscissa é igual a 2. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.